Mossoró, 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 junto a ti eu me sinto feliz. Mossoró, 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 és a terra que Deus sempre quis. Nosso convidado, o comerciante José Batista dos Santos, o Zé da Volta. Nasceu no dia 15 de maio de 1924, no sítio Palheiro, zona rural de Açu. Filho do tropeiro Manuel Batista dos Santos e da dona de casa Luzia Tomásia da Conceição, ambos naturais de São Rafael. Zé da Volta migrou para Mossoró aos 15 anos de idade e fez de tudo um pouco. Foi cambista, entregador de leite, dono de mercearia, lanchonete e de restaurante. Na década de 50 conseguiu o emprego de agente de um dos postos dos Correios na localidade conhecida por Volta. Tempos depois foi transferido para o INSS, Instituto Nacional de Seguro Social. Atualmente Zé da Volta é aposentado do INSS e tem o posto Zé da Volta na BR-304, saída para Natal. Zé da Volta foi casado em primeiras núpcias com a professora Francisca Rodrigues dos Santos, natural de Barrinha, zona rural de Mossoró. Além deste casamento, do qual é viúvo, Zé da Volta viveu ainda mais 4 relacionamentos, de onde nasceram 29 filhos, 25 netos e 4 bisnetos. Esta entrevista foi gravada no dia 23 de setembro de 2007, na residência da filha de Zé da Volta, Maria do Socorro, no conjunto Inocope, Alto de São Manuel. O nosso convidado para a conversa de hoje é José Batista dos Santos. Agora, se perguntarmos à cidade quem é José Batista dos Santos, pouca gente vai responder. Mas se perguntarmos José da Volta ou Zé da Volta, eu acho que a metade da cidade ou talvez conheça, né, Zé? Talvez, né? Eu penso que sim. Eu penso que sim. Mas por que Zé da Volta? De onde foi que saiu esse Zé da Volta? Zé da Volta porque a estrada de Recife a Fortaleza dava uma volta lá no Zé da Volta. É? Dava uma volta lá. E para a volta, foi o tempo que eu fui para lá, pegaram a me chamar Zé da Volta e ficou o nome de Volta. Quer dizer que a estrada original, a estrada vicinal, antes dessa estrada asfaltada, ela tinha uma volta ali. Tinha uma volta. É. Aí passou a ser o local conhecido como da Volta. Da Volta. E aí o José foi para lá e habitou. Nós vamos já conversar essa história, contar para todos. Você é de onde, Ceda? Você é de onde? Eu sou filho mesmo, eu nasci no Palheiro, município de Açu. Do posto para lá, uns 2 quilômetros ali. Depois foi que eu vim para Mossoró, foi que eu recebi o título de cidadão moçoroense. Isso. Muito bem. Agora, você filho de agricultor? Seus pais? Eram agricultores? Agricultores. Mas nesse caso você também alcançou a época, porque eu já estive conversando com você um pouquinho antes, ele foi também tropeiro. Seu pai foi também tropeiro. Foi. Que correspondia ao quê? Correspondia ao comerciante de hoje. Aquele... Ele transportava mercadoria do Ceará para Açu, São Rafael, uma tropa de burro.
É interessante fazer esse registro para as pessoas jovens. O tropeiro era exatamente aquele que negociava. Ele comprava mercadorias em determinado local, logo em seguida colocava em uma tropa de burros e deslocava para outras regiões para negociar, comercializar. Claro que os transportes eram esses mesmo na época. Então seu pai já começou com essa veia de comerciante. E você veio para Mossoró quando? Eu vim para Mossoró na época que... Com qual idade aproximadamente? Eu vim com meus 18 a 20 anos. E já veio para quê, Zé? Você já veio para ganhar a vida, para negociar? Como foi? Eu estava trabalhando no município de Santana do Mato, num lugar por nome Cafuca. Eu era garimpeiro, trabalhava lá. Então você, antes de vir para Mossoró, foi garimpeiro? Foi. Aqui em Cafuca. Corrais Novos, por ali? Cafuca. Cafuca ficava perto de... São Rafael? De São Rafael, mais um pouco para dentro. Aí ganhou um dinheirinho. Ganhou um dinheirinho, veio para Mossoró. Foi. E em Mossoró, qual foi sua primeira atividade? Eu construí uma casa e construí uma bodega na casa. E da bodega eu passei para a cabana. Tinha um primo meu que possuía a cabana e ele queria ir embora para Fortaleza e me vendeu a cabana. Aí eu comprei e passei a trabalhar na cabana. E vendi a bodega à minha sogra, Dona Santa, e fiquei na cabana. Então você em Mossoró, quando chegou, foi sua primeira atividade já foi na mercearia? Foi. Foi. Você também teve, posteriormente, um restaurante, que é exatamente a cabana. No local onde hoje é a livraria O Contador. Não é? Aqui onde vocês estão vendo esse prédio aí, era exatamente o local onde Zé da Volta instalou o restaurante. Agora é interessante colocar que neste restaurante tinha muitas particularidades. Nesse restaurante, Zé da Volta conta uma história de uma Miss Brasil que compareceu ao seu restaurante. Foi Marta Rocha. Marta Rocha, ela jantou lá com Genildo Miranda e Paulo Gutenberg, dois da difusora. E ela gostou muito do jantar, terminou, pediu licença aos dois, se levantou e veio, me deu um abraço, deu um beijo na testa. Diz: Zé da Cabana, você sabe trabalhar de restaurante, gostei muito do seu atendimento. Você não deixa a gente esperar as coisas, você quem oferece. De fato, eu trabalhava já nessa meta de oferecer, não deixava pedir. Zé, você antes da cabana, me parece que teve uma atividade mais jovem, um pouco como leiteiro, quer dizer, vendedor de leite. Eu era leiteiro e vendia leite em Mossoró. Tinha seu Geraldo, que tinha uma moça que ela ainda hoje me conhece, minha amiga, era Você... Chica Boa.
Ah, então conta essa história de Chica Boa. Chica Boa, ela trabalhava com o seu Geraldo. E eu me comprava leite, eu vendia leite a Chica Boa. Sim. Chica Boa passou a ser minha amiga desde a época. Agora você, depois dessa evolução, ficou como uma amizade com Chica Boa, não é? Foi. Confidentes, não é? Aqueles programas namoro ou amizade, no seu caso era amizade, né? Ou era namoro? Não, amizade só. Era amizade. Tá certo. Conheci o senhor Zé da Volta, criança. Eu digo criança porque naquela época, uma garota com 14 anos, 13 anos, não é? Não era uma moça, era uma garota ainda, né? Então, Zé da Volta vinha deixar... Eu trabalhava no Edifício Rosado com Carlos Borges de Medeiros e vinha muito cedo para cuidar de arrumar o consultório de Carlos Borges. Já estava acostumada, o meu querido Zé da Volta passava muito cedo com leite para entrega. E eu tinha por obrigação estar na calçada do Edifício Rosado para conversar um pouquinho com o Zé da Volta. Não me lembrava em namoro, pois naquela época criança não namorava. Criança apenas tinha aquela simpatia e guardava aquele amor para o resto da vida, como eu guardo o bem e o amor por Zé da Volta. Hoje, velhos nós dois, ainda quero muito bem a Zé da Volta, eu guardo aquela lembrança de criança. E acredito que ele sente o mesmo, guarda a lembrança de criança, pois toda conversa ele tem com alguém e faz o elogio dizendo que eu ainda continuo linda como sempre. Eu tenho até a vaidade de falar no nome de Zé da Volta. Me diga também, você então, na cabana, aí então já estabilizado, um dia entendeu de ser funcionário público. Como foi isso? É porque quando eu vendi a cabana, o meu cunhado, o Dr. Rodrigues Alves, ele tinha influência que nessa época Café Filho era o presidente da República e eu falei para Rodrigues conseguir um emprego para mim nos Correios. De fato, o cunhado de João Café, lá de Natal, ia para o Rio no outro dia e chegou lá, falou. E veio logo a minha portaria para trabalhar nos Correios como agente. Sim. E eu vim, aí fui trabalhar lá no posto, lá na Volta. Ah, esse foi o primeiro momento que você se afastou da cidade para residir nesse local da Volta. Da Volta, é. E aí você incorporou a sua presença lá de tal maneira que hoje a região toda conhece ali aquela área como Zé da Volta. Zé da Volta, Zé da Volta. Que foi inicialmente um posto de Correios e Telégrafos, onde você era servidor. Aí, posteriormente, você lá fez o quê? Foi que você estabeleceu lá, nessa localidade? Logo em seguida? Logo em seguida foi... Café? O restaurante, Café, depois o restaurante, hotel.
E por último, um posto de combustível, não foi? Foi. Em 1970 eu construí o posto. É. Zé, você tem também ali naquela região uma marca registrada na época em que foi construída o asfalto, vamos dizer assim, a estrada que hoje existe de Açu-Mossoró. Não é? É. Você falou há pouco que a origem, quer dizer, a estrada original, a vicinal, dava uma volta ali. E que agora passou a ser uma reta, claro, né? O que foi que marcou, naquela época, a sua presença em Zé da Volta? No momento em que foi construída a estrada, você tinha um conhecimento com a empresa? Foi? Foi. E aí? Você lembra-se assim, exatamente de algum fato relacionado com a empresa? Qual era a empresa que estava se instalando ali, Zé? Era o quê? Era Compave, parece, né? Era Compasa. Compasa. Foi a que construiu a estrada de Açu a Mossoró. Foi a Compasa. Eu tinha conhecimento e eu ajudei muito a eleger o prefeito na época com esse pessoal. Eu transferi 150 títulos dos funcionários para Sul, que eles já estavam morando lá, eu transferi lá. E elegei o vereador e o prefeito foi eleito com os meus esforços, ficaram muito agradecido. João Batista? É. Era João Batista. Era João Batista Montenegro. João Batista Montenegro, prefeito. Então, os servidores, os funcionários da empresa eram de outros estados. Era. Não é? E você teve esse gesto, esse ato de convidar para que eles fizessem os registros de títulos aqui, transferisse o título para a Sul. E você contribuiu fortemente na eleição de João Batista Montenegro. Foi. Lacerda Montenegro. Porque foi uma eleição dura, não foi aquela? Foi. Qual foi a maioria de Montenegro naquele tempo? 76 votos. Exatamente os votos que você transferiu. Né? Exatamente, mais ou menos por aí, né? É. Então você decidiu basicamente a eleição na época em Açu, né? Hoje era mais difícil fazer isso, né, Zé? Hoje tem uma fiscalização muito mais forte. Mas isso aí era, naquela época, sim, existia com muita frequência, se fazia isso com muita frequência. Uma coisa que também é interessante é que você lá em Zé da Volta teve também uma passagem, há muitas passagens, não foi? Muitas passagens. Mas você não permitia, era que ninguém furtasse, fizesse qualquer furto, né? Qualquer furto, para você não perseguir, para você não ir atrás. E dentro desses furtos, claro que em beira de estrada sempre tem furtos. Teve um que marcou muito, que foi a passagem do papagaio. Como foi isso? Foi um caminhoneiro, ele almoçou lá e saiu sem pagar a despesa e tirou o papagaio e botou na mala do carro. Nesse tempo eu trabalhava na rodoviária aqui em Mossoró. Quando eles saíram de lá, sem pagar a despesa, me telefonaram e eu vim esperar ele no posto fiscal aqui no Alto Samanel. Quando eu cheguei, o papagaio, eu ia passando pela mala do carro traseiro, o papagaio disse, meu nome está aqui, tá? Aí eu vi que era o papagaio.
Eu digo, rapaz, você vem carregando meu papagaio. Aqui foi que ele veio e abriu a mala, tirou o papagaio, me entregou. Papagaio de estimação. É. Tchau, Lourinho, tchau, com a asinha, bora. Tchau, meu filho, tchau, tchau, tchau. Eu já vou, viu? Tchau. Tchau, meu filho, tchau. Durante o período que ele conviveu, toda a maior parte da vida dele foi com os filhos, ensinando a trabalhar e a estudar. E durante esse período, o que observei nele é que ele era um homem de poucas palavras e muitas ações. Tanto é que ele conseguiu passar o tempo dele todo como funcionário público e, ao mesmo tempo, construir estabelecimentos comerciais, na qual ele conseguiu estabelecer as suas famílias, e ele, na realidade, ele passou a maior parte do tempo com 4 famílias ao mesmo tempo, convivendo com 4 famílias ao mesmo tempo. E o que eu posso dizer é que ele é um homem de muita fé em Deus também. Recentemente eu tive um período de saúde e ele chegou para mim e olhou, pensei que ia dizer alguma coisa e disse, tenha fé em Deus. E o que eu tenho para dizer de meu pai é exatamente isso, que ele é um homem de muita fé em Deus, muito trabalho, muita ação, e que conseguiu, no período que ele conviveu com a gente, demonstrar exemplos. Um dos episódios que eu me recordo é que ele teve um probleminha, uma pessoa que chegou lá no estabelecimento comercial dele, lá na Volta, especificamente lá na Volta, né? E aí ele cometeu abastecer e não pagou, né? E ele, papai, chegou no jornal, na redação do jornal Mossoroense e fez a denúncia ao diretor do jornal da época. E no outro dia, a pessoa soube e procurou. Zé da Volta, me perdoe, eu fiz isso, não deveria ter feito isso com o senhor. E ele foi lá, se dirigiu ao jornal Mossoroense, a mando da pessoa que pediu desculpa, né? E ele foi lá e desmentiu a notícia, publicou outra nota contando exatamente ao contrário. Mas aí, no outro dia, quem estava na redação do jornal era exatamente o dono do jornal, que naquela época era Dr. Lauro da Escócia. E ele fez dizendo, meu filho publicou isso porque o jornal Mossoroense, naquela época, era conduzido pelos 2 Lauro, o Lauro da Escócia filho e o Lauro da Escócia pai. E aí o pai pegou, publicou, fez uma matéria enorme, dizendo que confirmava o calote lá em Zé da Volta. Então ficou conhecido como papai, como um homem que era perseguido pelos caloteiros. Ô Zé, também ali naquela região teve um fato muito interessante com você, que foi basicamente o anúncio da presença de gás. Gás. Sim, foi. Não é? Foi naquela região, basicamente. Foi o primeiro poço que eu estava Como foi furando. isso? Você... Eu estava furando um poço para água e quando deu petróleo, o gás, deu gás no poço. Passou até, na época, um médico lá que era agrônomo, aí disse que aquele gás podia ser tóxico e eu parei com o poço e não quis mais o poço. O poço ainda se encontra lá. Eu tirei os canos e vendi até o final do Dr. Leodécio para ele instalar um deles. Esse episódio foi
registrado e você teve que sair, inclusive, com sua família, não foi de lá? Ou não? Como? Você teve que sair com a sua família lá de Zé da Volta por causa desse poço de gás? Não. Não, você continuou lá, residindo. Foi, Foi? foi. Só que reservado, deixava o poço lá no seu local, é isso? Foi isso? Foi. Uhum. Veio na época que deu no Diário de Natal. Esse jornal, Pedro deu até para o diretor da Petrobras, levou esse jornal. Esse episódio é muito importante para a cidade, para o fato de Mossoró. Né? Inclusive foi notícia em nível nacional. Na época existia uma revista chamada O Cruzeiro, que tinha a circulação que corresponde hoje aproximadamente à Veja, e que foi notícia nacional, em página inteira. A descoberta do gás lá em Zé da Volta, quase que de uma forma assim, que você participou diretamente disso, né? Foi. Você quis perfurar um poço e eis que apareceu o gás, anunciando que ali naquela região tinha muito gás. Zé, mas você em Mossoró também marcou muita presença. Nós lembramos muito bem de você, principalmente no INSS, porque você, depois que saiu dos Correios e Telégrafos como servidor público, você foi para o INSS. Foi. No INSS você não entrou por amizade, não. Você entrou por concurso, não foi? Foi. Você fez concurso, entrou, não foi? Concurso. Eu fiz concurso. Eles me deram 15 dias de licença e as apostilhas. E eu fui para Natal e lá foi feito meu... Foi lá em Natal que eu passei, fiz o curso de agente. Eu passei quase com uma brincadeira, porque quando eu fui fazer o curso, estava faltando energia e eu subi de pés 9. Quando eu cheguei lá, eu ia com a desinteria. Aí tinha um pessoal assim, arrebanhado assim, e tinha uma moça, eu disse, moça, onde é eles e elas aqui? Aí ele me apontou, aí a moça na porta, eu fui. Quando eu estava no curso, eu cheguei a um ponto que eu fiquei em dúvida, tinha 3 passagens assim, eu fiquei. Levei a moça, aí eu olhei para ela, botei a caneta assim, aí ela chegou e marcou a do meio. Aí eu risquei, passei. Muito bem. Me diga assim, você mesmo como servidor público, você nunca deixou atividades particulares. Você continuou implantando, empreendendo, criando restaurantes. Foi. Não é? Sempre. E o seu nome passou a ser tão forte na cidade, essa marca Zé da Volta passou a ser tão forte, que os restaurantes passaram a ter nomes de Zé da Volta 2, Zé da Volta 3, não foi? Foi. Onde foi que você instalou o Zé da Volta 2? Foi ali no beijo da pista, aonde hoje... Hoje é um posto de gasolina, eu estou me lembrando porque era mesmo na mesma avenida da Casa de Saúde São Camilo, era João Marcelino. João Marcelino. E nós conversávamos, nós nos encontrávamos muito por ali. Exato. Ali era mato, né, Zé? Naquela época que você instalou, basicamente, não tinha quase que residências ali, não é? Você sempre teve essa